Fala, meu querido, chegamos com a última questão aqui da prova da Unesp 2024. Você vai encontrar aqui no canal todas as questões que caíram no vestibular 2024 da Unesp. A gente está fechando todas essas questões. Se você procurar questões da primeira fase, você vai encontrar aqui e também as questões que caíram lá na segunda fase. Então, se você teve alguma dificuldade, está estudando para o vestibular da Unesp, você vem no canal certo. Você vai encontrar aqui todas as soluções e eu espero que a gente possa ter te ajudado durante esse processo que foi o vestibular da Unesp. Nessa última questão aqui da prova da segunda fase, a gente vai falar sobre eletrostática, força elétrica e campo elétrico. Espero que a gente possa te fazer entender o que aconteceu. Antes da gente começar, se você não está inscrito aqui, se inscreve no canal, nos ajude cada vez mais a chegar onde a gente está estudando física. Ó. Então ele falou assim: devido ao atrito com o ar, os insetos voadores podem acumular uma pequena quantidade de carga elétrica positiva. Ó, uma carga elétrica positiva. A informação que a gente vai grifar aqui, porque eu acho que ela é importante. A carga elétrica do inseto aqui é positiva em seu corpo enquanto voa. Tá bom. Considere uma abelha que tenha acumulado uma carga de 3,2 vezes 10 a menos 11 coulombs. Essa carga aqui já vai ficar, ela já é esse número é suspeito, que ele é múltiplo de 1,6. Então, com certeza, a gente vai associar alguma coisa ao número de prótons que ele tem a mais. Você vai ver que isso vai ser uma das perguntas. Voando nas proximidades do ar, o vestibulando tem que ficar, já perceber esses números e é o costume em fazer questões que fala assim, por aqui a gente já tem uma possível resposta. No centro da qual havia colocada uma carga elétrica também positiva, de carga 4 vezes 10 a menos 11 coulomb. Então tem a abelha e a flor, aqui que tem uma outra carga, 4 vezes 10 a menos 11, em um experimento que investiga a eletrização de corpos dos insetos. Nesses experimentos, observou que a menor distância que essa abelha chegava ao centro da flor era de 20 centímetros. Então a abelha chegava no máximo a 20 centímetros da flor e a qual ela se afastava voando para longe, sugerindo que existe um campo elétrico mínimo da qual as abelhas eram sensíveis. Beleza, então aqui já está bom para mim essas primeiras informações que ele está nos dizendo. Ele falou que a carga elementar, esse valor é bastante conhecido na física, né, na eletrostática, tanto também o valor de K aqui dessa questão. A primeira pergunta que ele fez foi a seguinte: ó, calcule a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons que essa abelha tem em seu corpo por estar eletrizada com carga positiva. Veja, se a carga é positiva, ele tem uma maior quantidade de prótons do que elétrons. Isso é importante se você não sabe, é importante você ter essa noção. Se tiverem mais elétrons do que prótons, esse corpo está carregado negativamente. E se os dois forem iguais, esse corpo é neutro. Então a gente pode partir desse princípio. Bom, então, e como é que a gente encontra a diferença que existe entre prótons e elétrons, né? Qual que é a quantidade? Você tem mais prótons do que elétrons. Como que a gente calcula isso? A gente usa que a carga elétrica é N vezes E. Aquela equação que a gente estuda no comecinho da eletrostática, sabe que a carga elementar, a carga de um elétron é desse valor, 1,6 vezes 10 a menos 19, e você vê quantos prótons ou elétrons eu tenho no corpo a mais, né? Então aqui, como ele nos disse que tem 3,2 vezes 10 elevado a menos 11, vamos colocar aqui 10 a menos 11, essa é a carga. Eu não sei qual o valor de n, mas eu sei que o E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Pronto. Para a gente achar o valor de n, basta a gente isolar o n, né? Então fica 3,2 vezes 10 elevado a menos 11. Tudo isso dividido aqui por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Pronto. Esse valor de n aqui, 3,2 e 1,6, isso é o dobro, né? Então dá 2 vezes 10 elevado, veja aqui, menos 11 menos 19. Menos com menos vira mais, né? Menos 11 mais 19. Isso vai dar 10 à oitava, e aqui o número de prótons que a gente tem nesse sistema a mais. Então eu tenho 2 vezes 10 à oitava prótons a mais do que elétrons, garantindo para mim que esse corpo está carregado aí com uma carga de 3,2 vezes 10 a menos 11.
Tudo bem? Então, essa é a primeira resposta que ele nos deu aí nesse caso. Então, veja que aqui uma divisão de fração mantém a base e subtrai os expoentes, né? Numa divisão, importante você saber. E subtraindo, fica menos 11, menos menos vira mais, aí vira 10 oitavos. Fechou. Essa é uma primeira resposta que ele calcula a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Essa é a diferença. Agora, a pergunta é: essa diferença se deve ao fato da abelha ter perdido elétrons ou ganhado prótons? Existem 2 vezes 10 a oitava prótons a mais do que elétrons, isso é um fato. Agora, a dúvida é se ele ganhou prótons ou perdeu elétrons. E a resposta, com certeza, é que ele perde elétrons, né? Para você vou colocar aqui, a abelha perdeu elétrons. A abelha perdeu. Porque, veja, se ela perde elétrons, ela tem mais cargas positivas do que negativas. Concorda? Eu tenho imagine que inicialmente a abelha esteja neutra, com a mesma quantidade de prótons e elétrons. E aí, se ela perder elétron, ela fica positiva, porque perdeu a parte negativa, né? Ou então, ela ganharia prótons. Mas, para nós ganharmos prótons, nós precisamos de uma energia muito grande. A energia de ligação entre o núcleo e o elétron, ela é muito menor do que a energia de ligação ali a energia nuclear ali que existe para o próton retirar ou colocar um próton no núcleo. Eu preciso de uma energia muito grande. Em um simples voo de uma abelha, eu consigo retirar elétrons dela e ela fica carregada positivo. Então a abelha perde elétrons no seu voo, tá bom? Então essa é sempre entre perder elétrons ou ganhar prótons, a gente sempre vai dar preferência que ela vai perder. O gasto energético é muito menor, tá bom? Perde elétrons no voo. Então essa já é a segunda resposta que nós temos aí do item A. É, segundo o modelo aí, o modelo atômico clássico, né, a justificativa que a gente se dá por aqui é que como a ligação entre os prótons e os elétrons elas têm uma menor interação, né, comparado com colocar prótons dentro da região nucleica, né? Então tem que ter uma força, um gasto de energia muito maior do que eu retirar elétrons. Então essas são as duas respostas aí esperadas do item A. Agora, no item B, ele pede o seguinte, ó, calcule a intensidade da força de repulsão em newtons entre a flor e a abelha quando elas estão a 20 centímetros uma da outra. Calcule também o campo elétrico mínimo. Bom, vou fazer aqui, a gente vai ter um espacinho aqui, deixa eu fazer a B aqui. Para a gente calcular essa força elétrica, a gente precisa usar a equação da força elétrica, força eletrostática, né? Que é força igual a carga Q1, no caso é a carga Qzinho, né? Ele chama de Qzinho, que é a carga da abelha, vezes a carga da flor, que é Qzão aqui, dividido pela distância que as separam. Existe uma força de repulsão aí entre elas, porque as duas são positivas, isso ele falou no enunciado. Então a gente coloca aqui que o K é 9 vezes 10 elevado a 9, esse é o valor de K. O valor da carguinha Q, ela vale 3,2 vezes 10 elevado a menos 11. Veja que eu coloco em módulo só uma questão de protocolo aqui, porque a gente usa, porque a carga é positiva. Então isso não vai alterar em nada o resultado. A carga Qzão é 4 vezes 10 elevado a menos 11 também. E tudo isso dividido por uma distância, como a gente está usando base 10, né? Eu vou usar aqui 2 vezes 10 a menos 1. Tá? Então aqui eu vou colocar aqui a distância é 2 vezes 10 a menos 1. Por que eu não posso colocar 20? Porque o padrão que a gente usa é metros, olha a unidade que a gente usou aqui, tá bom? Feito isso, vai dar 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 3,2 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 11. Tudo isso daqui ele vai ser dividido, aqui eu vou fazer o 2 ao quadrado vira 4, vezes 10 a menos 2. Pronto. Quando a gente pode simplificar o 4 com o 4, tá bom? E tem como resposta aqui, se a gente fizer o 9 vezes 3,2 dividido por 1 aqui, né? Isso vai dar 28,8.
Beleza? 28,8. E vamos brincar agora com as bases 10, ó. 10 elevado a 9, então os números já foram tudo aqui, ó. Os números eram 9, 3,2, 1 e 1. Então, só vai fazer 9 vezes 3,2, que vai dar 28,8. Se a gente montar essa solução, daqui que a gente encontra, ó, 10 elevado a 9 com 10 elevado a menos 11, isso dá 10 elevado a menos 2, ok? A gente soma os expoentes, então aqui vai ficar 10, aí 9 menos 11 dá menos 2, menos 2 menos 11, isso dá 10 elevado a menos 13, e o menos 13, quando eu pego esse menos 2, ele passa para cima somando, né? Ele era negativo, vira mais. Então, isso daqui vai dar 10 elevado a menos 11 também. Então, aqui deu tudo 10 elevado a menos 11 newtons. Pronto. Essa daqui é o valor da minha força elétrica, 28 vezes, 0,8 vezes 10 elevado a menos 11 newtons, valor de força elétrica. Aqui era substituição e clássica resolução de força elétrica. Agora, qual que é o valor do campo elétrico mínimo aqui, que ele fala, o campo elétrico mínimo aqui causado pela flor, né? Veja que essa flor aqui que está gerando um campo elétrico nessa região, e quando ele chega a 20 centímetros, esse campo elétrico aqui, como ele é positivo, ele não perguntou isso, mas ele tem um campo elétrico de afastamento dele aqui, ele está agindo nessa abelha e está fazendo ela ter uma força de repulsão. Mas esse campo elétrico a gente pode encontrar pela equação, que é a constante K, vezes a carga da flor. Veja que a gente está estudando a flor, né? O campo elétrico gerado pela flor aqui nessa região. Tudo isso dividido pela essa distância, a distância mínima aí com que ele está, que é os 2 vezes 10 a menos 1. Então, o K é 9 vezes 10 a 9, a minha constante 4 vezes 10 elevado a menos 11, e tudo isso dividido de novo aqui por 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Pronto. Quando a gente faz essa conta, isso dá 9 vezes 10 a 9, vezes 4 vezes 10 a menos 11, e aqui de novo a gente vai encontrar 4 vezes 10 elevado a menos 2. Veja que eu elevei ao quadrado os dois fatores, tanto 2 ao quadrado quanto 10 a menos 1 ao quadrado. Quando a gente pode cortar aqui, isso vai dar só o 9. E aqui, ó, 10 a menos 9, 10 a 9 com 10 a menos 11 dá 10 a menos 2. E aí isso aqui vai acabar virando 10 a menos 2 com 10 a menos 2. Você vai ver que a gente pode cortar todo mundo. Isso vai ficar 10 elevado a zero. Como 10 elevado a zero é 1, a gente pode falar que o campo elétrico dele é de 9 newtons por coulomb. Pronto. Outra solução que a gente encontrou, o campo elétrico mínimo aqui nessa solução. Lembre-se que 10 elevado a zero é 1, em todo número elevado a zero, inclusive o 10, é 1, então fica 9 vezes 1. Então a gente acha que o campo elétrico é 9 newtons por coulomb, resposta aí esperada para essa questão. E assim a gente encerra a parte de física da Unesp 2024. Espero que você tenha entendido esses processos, espero que você compreendeu. Se ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui que a gente vai poder te ajudar. Grande abraço e até a próxima. Valeu!